pé? Evangelho segundo João, capítulo 1. Quero ler com vocês o versículo também de número 1 até o versículo de número 3. Evangelho segundo João, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo de número 3. Este é o texto áureo que será lido por nós e comentado por mim. Mas antes da nossa leitura, me permita expressar com alegria aquilo que está já no meu coração. É um grande privilégio poder estar com os irmãos aqui. Grande privilégio poder participar mais um ano do culto das primícias. Eu acredito que esse é o segundo ou terceiro ano que eu participo com vocês aqui. Faz algum tempo. Eu quero também parabenizar toda a parte estrutural da igreja. Porque quando eu vim aqui a última vez, estava no coração do pastor fazer alguns ornamentos, esteticamente falando. Está linda a igreja. Linda. Desde a porta até o altar está extremamente belo. E eu quero parabenizar não somente o pastor, mas toda a equipe de obreiros e irmãos que estão com ele aqui. Tá bom? Que Deus abençoe poderosamente esta igreja de forma descomunal. Alguns amigos já passaram por aqui. Eu sei que vocês já receberam uma parachute, uma porção de Deus. Mas eu quero entregar uma outra porção também da parte de Deus aqui. Tá bom? Eu estou retomando, ainda alinhando a minha mente depois de um período de férias. Porque eu não sei explicar, irmãos. Dá uma desligada, né? Nós encerramos nosso culto da nossa igreja dia 21, foi 22, e aí retornamos dia 4, e aí os cultos começaram agora, e minha mente está voltando aos poucos ainda, sabe? Culto de ceia, culto de ensinamento, aí eu preguei quinta, e aí preguei essa semana, vou pregar aqui agora, mas o Senhor falou comigo a respeito desta casa. Eu vou entregar uma mensagem da parte de Deus aqui. Prometo não ser cansativo nem enfadonho, mas eu tenho uma palavra de Deus de verdade, tá bom? Capítulo 1, versículo de número 1. Antes que eu esqueça. Dia 8. Cadê o pastor Kleber? Depois de longas tentativas com a assessoria do pastor Kleber, eu consegui fechá-lo na nossa igreja. 5 anos ele pregou nos primeiros meses, e lá para cá ele disse: eu não tenho agenda, não tenho tempo. E eu nem precisava ameaçar de sequestro o senhor, a sua esposa, ninguém, né? Deus abençoe o senhor. A igreja está convidada para estar conosco quinta-feira. O pastor Kleber vai estar lá. Nosso livro das primícias também vai ser uma bênção, né, pastor Denis? Que bom te ver, viu? Dia 8, quinta-feira. Obrigado. Ele vai dar lugar na terra. Vai. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, diz assim o texto sagrado: no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. De novo, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo também era Deus. A tríade gramatical e estrutural do texto. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. E você diz amém. Se tem por hábito, se assenta dando glória a Deus. Se não tem, vai ter hoje. Queridos, por favor, olhem para mim aqui. Eu tenho 25 minutos para entregar uma mensagem da parte de Deus. Não, 25. Existem algumas preocupações que regem o coração, principalmente de quem tem o hábito de ter uma vida de oração. Estar em um ambiente profético como esse não é só estar. É necessário ter alguns encontros com o Eterno para poder compreender como são as mensagens que vão ser liberadas. Na verdade, a rotina corriqueira de quem pregou algumas vezes no mês, ou quase todo mês, algumas vezes tenta nos abstrair do ambiente da oração. Eu particularmente tenho por comportamento, todas as vezes, antes de assumir um ambiente como esse, uma tribuna, um púlpito como esse, eu tenho por hábito perguntar ao dono da igreja qual é a mensagem que de fato tem que ser pregada em um lugar como esse. Ao chegar aqui, uma mensagem já permeava o meu coração durante o trajeto da minha casa para cá, e durante o período da saudação que me antecederam, foi feliz que me antecedeu em fazer uma conjunção textual daquilo que nós acabamos de ler aqui. O Evangelho de João, capítulo 1, está correlacionado com o livro de Gênesis, capítulo 1.
Então assim eu compreendi logo na pavimentação dessa minha guisa de introdução que de fato Deus quer introduzir esta igreja a esta palavra aqui. Pois bem, todos nós estamos familiarizados com a introdução dos evangelhos. Os 4 que apresentam-se dentro das páginas do Novo Testamento, ele vai fazer questão de apresentar de uma maneira corriqueira ou trivial aquilo que é importante para a compreensão do seu público. O Evangelho de Mateus, particularmente escrito para os judeus, vai apresentar Jesus dentro de uma árvore genealógica, principalmente porque os judeus têm por proporção, por cultura, por costume, ter o hábito de se correlacionar com que árvore genealógica eles pertencem. É tão claro que eu estou dizendo que isso ocorre principalmente em muitos milagres pertinentes à vida de Jesus. Entre todos que eu poderia citar, dos 35 catalogados dos evangelhos, o evangelho mostra para nós um cego que clamava a Jesus pela sua árvore genealógica, dizendo que ele era filho de quem? Filho de Davi. O único método de saber que Jesus era filho de Davi é compreendendo a árvore genealógica, de onde ele veio e a promessa que estava sobre ele, reconhecendo de forma clara que ele era o Messias. O Evangelho de Mateus faz essa categoria. O Evangelho de Marcos, encurtado, vai tratar sobre a perspectiva do ministério de Jesus encurtado. Não há tantos pormenores de detalhes como há nos outros evangelhos. Aquilo que nós encontramos de exclusividade, único do Evangelho de Marcos, é o horário da morte de Jesus, o horário da crucificação, o tempo que ele fica na cruz, o relacionamento daquele ambiente de cruz. Isso está categorizado na Bíblia. 6 horas, ele é crucificado às 9 e morre às 3 horas da tarde. Só que o Evangelho de João, ele tem as suas particularidades, e eu particularmente compreendo que haja uma necessidade de nós entendermos aqui, principalmente a partir do capítulo 1. É um dos textos que nós temos algumas dificuldades, principalmente quando nós não temos acesso ao raciocínio lógico que João está apresentando. De todos os evangelhos, esse aqui é exclusivo em tratar sobre a divindade de Jesus. Os outros apresentam milagres, sinais, prodígios, maravilhas. Só que o que João esclarece para nós aqui não é essa preocupação para os seus ouvintes. Ele não está preocupado em apresentar o Jesus que opera sinais, prodígios e maravilhas. Ele não está preocupado em mostrar Jesus que ensina. O pastor Kleber é um mestre, e você sabe que ele já ensinou isso aqui muitas vezes. Jesus falou de 40 a 42 parábolas, instruindo, abdicando através do ensino do reino de Deus. Ele curou muitos enfermos, mas dissertado com punho dos autores 35. Só que João está preocupado com isso. Ao todo só tem 7 milagres aqui. Uns são exclusivos deles, outros faz paralelo com os outros evangelhos. Só que João está preocupado em mostrar quem Jesus é. E aqui parte do pressuposto da minha mensagem. Eu não quero só falar do que ele faz. Você sabe que ele faz, você sabe que ele opera, você sabe que ele trabalha, você sabe que ele transforma. Só que não é essa perspectiva que eu quero trabalhar aqui. Eu quero falar sobre o verbo. O que isso quer dizer? O que isso implica para nós? O que o punho teológico apresenta para nós? Por que é importante eu compreender a guisa de introdução do capítulo 1? O que é que João quer falar para os seus ouvintes? E o que é que esta mensagem, a ultrapassar os séculos, tem a ver comigo? O que é que eu preciso compreender? Diferente de Gênesis capítulo 1, o paralelo de João é totalmente, não somente espiritual, mas filosófico. E quando eu entendo o pensamento filosófico do texto, eu me emociono, porque João está tentando trazer na mente de quem vai entender isso o que de fato Cristo é. Porque para muita gente nas páginas seletivas da Bíblia, ele era chamado de mestre, ou Raboni, meu mestre, meu senhor, como dizem em grego Kyrios. Para muita gente ele é só isso, é o mestre, ele é alguém que ensina. Só que ele não é só isso, ele é Deus e precisa ser adorado como mesmo. A partir dessa pesquisa eu consigo entender o porquê que João adota essa colocação. Aí ele começa: como é que eu posso fazer as pessoas entenderem o sentimento daquilo que eu entendi, daquilo que eu vi? Como é que eu posso fazer alguém compreender o que de fato Jesus é? Jesus não é só alguém que cura, não. Quem ele é? Quem ele é? Quem ele é? Aí ele começa dizendo: no princípio.
esclarecendo é: quando não tinha fração de tempo, na implantação do tempo, quando não tinha tempo, ele já estava no tempo que não era criado, pois ele faz parte do tempo. O que João está dizendo é: antes dessa fração de conhecimento daquilo que você enxerga, por minutos, tempos, segundos e milésimos, ele já existia. Então a primeira informação que eu preciso compreender é: o que João está dizendo é, ele está no tempo, mas é fora do tempo, porque trabalha no tempo e além do tempo. É tão sério que eu estou dizendo que João faz questão de esclarecer: nós temos princípio, e por isso há uma necessidade de eu falar sobre coisas que começam, porque você compreende de coisas que começam, mas nem sempre compreende coisas que terminam. Só que quando eu compreendo quem começou, eu sei quem vai terminar. É isso que ele está dizendo. Levante a mão para receber uma primeira profecia da minha boca, mas não é da minha boca, é da boca de Deus para minha boca. E o que Deus está dizendo é: se eu compreender que no culto de primícias, no meu princípio quem está é o verbo, o princípio vai ser de bênção, o meio vai ser de bênção, e o final vai ser de bênção também. Sabe qual é o maior problema? Posso falar assim ou não? Está aquecendo. O maior problema é que eu compreendo quem está no princípio, mas no meio do percurso da minha vida eu me perco de quem estava no princípio. E quando é que eu me perco de alguém que estava no princípio? Quando aquilo que eu acho trivialmente mais importante do que aquilo que Deus falou para mim. Porque algumas vezes aquilo que eu quero não é o que Deus quer, e por dar choque com aquilo que Deus quer, eu acabo dispensando o que Deus quer e tendo o que eu quero. Aí eu começo a ter choque de informação. Por quê? Porque eu começo a descartar a magnitude da autoridade de quem estava no princípio. Então eu começo a procurar métodos para que aquilo que Deus estabeleceu no princípio possa se cumprir de acordo com a minha vontade. Aí Deus não está sujeito e nem é sugestivo à tua vontade. Ele tem métodos. Ou você entra no método ou não vive o que ele tem. Quando alguém diga assim: Deus vai trazer alguém de volta para a rota. Você não falou porque está com medo dele chamar você para a rota, né? Fala para ele: Deus vai te chamar de volta para a rota. Ei você tecladista, ei você agora, ei você. Porque eu te conheço como baterista, não tecladista. Tem coisa que só Deus faz, varão. Eu não sei se é a necessidade da obra. Eu não sei se for ação do pastor, mas acontece na igreja. Então João diz assim: no princípio, tempo estabelecido para a condução de um pensamento ou de uma obra. No princípio, tem obra e tem pensamento. Sim ou não? Sim. Era o verbo. Era o quê? Para de graça. Era o quê? A palavra verbo que aparece aqui é a palavra logos. Logos. Diga logos. Qualquer texto que você lê no grego é a palavra logos. Transliterado virou verbo. Toda palavra que está em ação, isso é um verbo. Toda palavra que está em ação, essa deixa muito boa. Toda palavra que está em ação. Então a única forma personificada de trazer uma identidade para quem Cristo é dizer que ele é o verbo. Uma palavra que está em ação. Agora vamos entender, vamos lá, devagarzinho. Eu e a senhora, pastor, eu e a senhora agora. Já fui o tecladista, agora eu e a senhora. Primeiro João está dizendo, vamos construir o texto. Tem um tempo dentro de um lugar que não tinha tempo. Aí ele colocou o tempo. Aí o texto diz que nesse tempo que ele criou, ele se sujeitou a estar nesse tempo. No princípio, o verbo. O verbo é o criador do tempo. O verbo é o logos. É o quê? O logos é um dos pontos cruciais das academias de discussão filosófica. Você sabe. Você vai ficar calado agora. Deixa eu pregar para eles. A discussão teológica de toda a humanidade é a origem da mesma. Quem criou? Quem fez? Quem trabalhou? Por isso, no mundo antigo, há tantos panteões de deuses. Os deuses sumérios, os deuses babilônicos, os deuses que apareciam em Canaã, tentando criar métodos de quem era Deus. Quando chega na Grécia Antiga, nos pensamentos, antes de Aristóteles, antes de Pitágoras, antes de Sócrates, antes de todos esses, apareceu um filósofo chamado Heráclito. Heráclito disse: eu vou tentar explicar qual é a origem da criação. A criação começa com o Logos. O que é o Logos? O Logos é uma razão, é a mente de Deus, é a razão de Deus. Aí ele começa a explicar: o Logos nada mais é do que a mente desse Deus, do que a razão desse Deus e do que a palavra desse Deus. Só que não é só isso, isso é muito mais profundo. Como é que eu faço a mente de alguém que nunca estudou filosofia compreender filosofia sem nunca ter estudado?
Ele disse: eu preciso criar métodos para que as pessoas possam entender, para que as pessoas possam compreender, para que as pessoas possam tentar analisar. Por isso que dentro da figura, tanto da cultura judaica como da cultura grega, você encontra isso. Quer ver um exemplo? Pastor, antes de Deus criar tudo, Ele cria tudo. A terra é destruída, vira caótica, perde a perfeição. Começa a Gênesis capítulo 1. Aí o texto diz que a terra está toda bagunçada. O que era para estar embaixo está em cima, o que está em cima está embaixo. Só que o texto diz que o Espírito de Deus se move no meio da bagunça. O que Deus está dizendo não é porque está bagunçado que eu deixei de trabalhar naquilo que é bagunça. Porque às vezes a sua bagunça é a bagunça que eu quero para começar algo novo em você. Vou repetir: não é porque existe uma bagunça em você e aqui em você que Deus deixou de estar sobre você. Pelo contrário, essa bagunça é proposital algumas vezes para que Ele possa se mover, e através do mover você saiba quem é Ele. Então, o Logos é razão. Diga razão. O que é razão? É tudo aquilo que tem lógica conclusiva, começo, meio e fim. É a mente de Deus. Aí ele divide esse Logos em 3 braços. Primeiro, se Logos é a razão, é a mente, eu preciso comparar com alguma coisa. Aí ele observou as águas de um rio, e ele disse: as águas que começam às 6 não são as mesmas águas que correm ao meio-dia, só que continua correndo em um fluir contínuo, dentro do mesmo lugar, mesmo não sendo a mesma coisa. O que ele vai dizer o Logos, que é Deus, é o fluir de todas as coisas, é a razão que faz tudo que estava embargado começar a fluir de alguma forma. O que esse pensamento desse filósofo diz já sei como eu posso descrever o Logos. Ele é não só a razão, Ele é o que dá movimento a todas as coisas. Primeiro braço desse pensamento é que Ele faz fluir todas as coisas, Ele movimenta todas as coisas. E uma das coisas que você percebe a partir da perspectiva bíblica que você compreende do texto é que Deus nunca foi um Deus de ficar de braço cruzado. Ele nunca foi um Deus que deixou de trabalhar. Ele nunca foi um Deus que deixou de agir. Já dizia a canção, para quem lembra, o silêncio de Deus não é só silêncio. O silêncio de Deus é Ele calando-se para trabalhar. Primeira coisa que João está dizendo, e o pensamento grego concorda, Deus não é só Deus que precisa ser adorado porque é Deus. Ele é Deus também porque movimenta todas as coisas que estão paradas. Vou tirar o óculos agora e vou entregar tudo agora. Você compreende que você está em um culto profético? Em ambientes proféticos não existe uma ordem estabelecida para ser concluída. Porque às vezes Deus faz um ambiente profético, o começo virar o fim, o fim virar o começo. O ambiente profético faz a racionalidade perder o seu lugar de espaço e entrar na fé. Porque tem gente que quer transformar um ambiente racional em racionalista. Qual a diferença, pastor? O meu ambiente racional me faz pensar, o racionalista me faz determinar. Não vai acontecer nada. Não, o pastor está empolgado demais. Só ele está sentindo, só ele está vendo, só ele está cantando, só ele... Não. É que quem já compreendeu que quem está aqui dentro é o Logos, ele não consegue ficar parado. Você percebeu que o pastor de vocês deu 28 voltas nesse altar, 7 no corredor? É porque o Logos tocou nele. Quando toca, eu ando de lá para cá, eu ando de cá para lá, eu vou de cá para cá. Pastor, o que é isso? É porque todo ambiente que Deus manifesta, tudo que está parado começa a se movimentar. Você crê? Você crê? Você não crê nada? Você crê que Deus está começando a movimentar coisas paradas? Você quer que Deus está começando a movimentar coisas paradas? Você quer que Deus está começando a mover coisas da DAG que estavam paradas? Não, pastor creu, aqui crê também. Ali até a Carol creu. O que o Senhor está dizendo esta é uma noite em que Deus está começando a pegar coisas que estavam embargadas, paradas, por algo ou por alguém, e está colocando em movimento para a glória do nome dele. Primeiro
parados. Já percebeu que Deus não gosta de crente parado? Crente parado dá dengue espiritual. Dengue espiritual dá febre, Carol. É um comichão que dá na gente, é uma coceira no culto. A gente mal chega e já quer ir embora. Dengue espiritual. Quais são os sinais da dengue, irmão? É mancha. É o quê? É o quê? Porque a dengue espiritual me faz ter desejo de pecar e não ter arrependimento. Fico manchado. Dá febre. Dá o quê? Os anticorpos do teu corpo revelam que tem uma coisa errada. Eles estão trabalhando para voltar para fora. Isso é febre. Só que a febre espiritual é diferente da febre natural. Porque a febre natural te faz ficar parado.